Então, galera, vamos falar agora um pouquinho aqui sobre o primeiro império no Brasil, o primeiro reinado. Depois da independência do Brasil, houve ainda em alguns estados, como por exemplo no Grão-Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, portugueses que resistiram à independência do Brasil. Então houve sim algumas guerras, né, de independência do Brasil. Bom, ainda nesse cenário, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos. Na época, a doutrina Monroe, né, aquela que dizia América para os americanos, orientava a postura dos Estados Unidos em relação à busca pela emancipação brasileira. E, ao mesmo tempo, a gente entende que houve também um reconhecimento da Inglaterra, só que a Inglaterra na época cobrou uma dívida de 2 milhões de libras, né? Ela exigiu que o Brasil pagasse uma dívida de 2 milhões de libras. Acontece que assim que foi conquistada a independência, o, começou a ideia de criar o Estado brasileiro através de uma carta constitucional que era o documento mais é, famoso no momento, né? O mundo conhecera as constituições a partir das propostas de contrato social dos pensadores iluministas e então começava, né, a construção das cartas constitucionais. Bom, é importante que a primeira Constituição brasileira, que começou a ser elaborada em junho de 1822, ela trazia a proposta de voto censitário, só que o cálculo era calculado em cima de alqueires de mandioca, que era um produto nacional. O fato é que essa Constituição ela tinha um alto teor liberal, o que não agradava Dom Pedro I. Percebendo que ela tinha um caráter liberal, ele impôs uma carta constitucional que ficou pronta em 1824, né, que foi imposta, outorgada pelo imperador, que foi escrito por homens de sua confiança. Essa Constituição, então, de 1824, é a primeira Constituição brasileira, a Constituição do Império, a Constituição do Brasil independente, outorgada, ou seja, imposta pelo imperador Dom Pedro I em 1824. Bom, esse que é o produto mais, né, famoso do Brasil aí, tá? Só uma piadinha, mas deixa quieto. Bom, essa bandeira do Império, enfim. A primeira Constituição brasileira de 1824, ela trouxe algumas características relevantes. É, primeira delas, definir que o Brasil seria uma monarquia hereditária, vitalícia e, claro, constitucional. Essa mesma Constituição definiu o catolicismo como religião oficial do Brasil. Nessa época tinha todo um trabalho na construção da imagem de Dom Pedro I, que inclusive pela Constituição recebeu o título de defensor perpétuo do Brasil, né? Nessa época tinha todo um esforço para consolidar a imagem de Dom Pedro como defensor do país, e ao mesmo tempo tinha aquela ideia da visão de nação que eu comentei com vocês, que distorcia a realidade nacional, da nação branca católica, né, com hábitos europeus. E aí o que, que acontece? Na verdade, se você observa bem, olha só essa imagem, né? O Dom Pedro, ele é como se ele estivesse salvando o Brasil, uma Índia. Só que essa Índia, na verdade, ela é uma Índia europeia, né, com traços de sei lá, de uma francesa, de uma portuguesa. Mas fica engraçado porque o absolutismo, né, o monstro do absolutismo, ele é negro. Por que que fala que salva do absolutismo? Porque o Brasil era monarquia constitucional. É, Acontece que a Constituição brasileira também, ela dividia o poder no Brasil em três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e pegava um quarto poder que eles chamaram de poder moderador. A ideia do poder moderador era um poder que inicialmente ele cuidaria da relação harmoniosa entre os outros três poderes, pelo menos é assim que ele foi pensado por um francês chamado Benjamin Constant. Mas na verdade, no Brasil, o poder moderador ele era exercido pelo imperador. Basicamente, com o poder moderador, o imperador ele tinha o direito de dissolver a Câmara dos Deputados, ele tinha o direito de dissolver a Câmara dos Deputados, ele tinha o direito de nomear senadores, ele quem nomeava o Conselho de Estado, e então o
o imperador acabava tendo amplos poderes, era ele quem nomeava os juízes, né? As prerrogativas do poder moderador é muito grande. Olha só o que dizia o artigo do poder moderador na Carta Constitucional. Primeiro, o poder moderador é a chave de toda organização política, é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação, ou seja, o poder moderador ele era exercido pelo imperador. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada, né? Ou seja, ele não tinha responsabilidade fiscal. Aí como que ele exercia o poder moderador? Nomeando serradores, prorrogando, adiando ou dissolvendo a Assembleia, a Câmara dos Deputados, nomeando e demitindo os ministros de Estado, suspendendo os magistrados. Então era assim que o Dom Pedro exercia, né, as suas atribuições como poder moderador e acabava por ter amplo controle sobre a política brasileira. Acontece que essa Carta Constitucional também definia no Brasil o voto censitário, um voto estabelecido por critério de renda. Como que funcionava? Prestem atenção. Inicialmente, exigia-se uma renda anual de R$ 100.000 para o cara participar das eleições primárias. Essas eleições, chamadas eleições de paróquia, elas elegiam os que teriam direito de escolherem os deputados e senadores, uma espécie de colégio eleitoral, que era o conhecido eleitor de província. Para ser eleitor de província, tinha que ter uma renda anual de R$ 200.000. E para candidatar a deputado, R$ 400.000 de renda anual e a senador, R$ 800.000. Ou seja, pobre não participa da política do Brasil no primeiro império, né? Essas seriam as principais características da Constituição. Então vamos relembrar aí, ó. Definiu o Brasil como uma monarquia hereditária, estabeleceu o catolicismo como religião oficial, divisão em 4 poderes e a instituição do poder moderador, que era exercido pelo imperador, que acabava tendo amplos poderes controlando, né, a Câmara dos Deputados, nomeando os senadores, nomeando e demitindo os ministros de Estado e também os magistrados, os juízes do Poder Judiciário, que era o Supremo Tribunal de Justiça. Então, basicamente, Dom Pedro tinha o controle de toda a atividade política no Brasil, por detrás da Constituição, né? E ele dizia que o Brasil não era absolutista, mas ele usa a Carta Constitucional como um mecanismo que concentrava poderes em suas mãos. Está aqui, né? Para quem quiser ler os artigos, é só dar pausa no vídeo e ler, mas não que fala sobre a questão das eleições. Bom, o fato é que nessa época no Brasil tinham 2 grupos políticos, os que apoiavam o imperador, chamado de Partido Português, que eram portugueses tradicionais que estavam no Brasil, e aqueles que faziam oposição, que era a elite agrária brasileira, que não gostava da postura centralizadora que Dom Pedro pronunciava quando adotava a Carta Constitucional de 1824. O autoritarismo do imperador incomodava a elite do país. E, ao mesmo tempo, o Brasil passa pela decadência da mineração, falta um produto que dê um suporte, né, para a economia brasileira. É nessa época que chegam as primeiras mudas de café no Brasil. Só que, como o imperador tinha faceta autoritária, começa um movimento chamado Confederação do Equador. A proposta da Confederação do Equador era justamente de separar, né, o Nordeste do restante do Brasil, criando um novo país, né? Essa era a proposta da Confederação do Equador, que envolvia aí o Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Acontece que eles tinham propostas liberais. Na época, eles tinham uma inspiração muito grande na independência dos Estados Unidos, já que eles queriam instituir também um modelo federativo, modelo de federação, e ao mesmo tempo tiveram como grande líder Frei Caneca. Na época ele era autor de um jornal chamado Tifes Pernambucano, e o Frei Caneca, ele então era um dos grandes críticos, né, do imperador Dom Pedro e também crítico do poder moderador. Olha o que ele dizia, que o poder moderador de invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da nação brasileira. Então tinha uma mobilização muito grande da elite brasileira contra o autoritarismo de Dom Pedro. Aí a bandeira da Confederação do Equador. O fato é que na época ela foi duramente reprimida, os líderes foram condenados à morte, inclusive na época o Frei Caneca foi fuzilado. Outro fator que também marcou muito o Primeiro Império no Brasil foi a Guerra da Cisplatina. Na verdade, a Cisplatina, o Uruguai queria independência e o governo teve muitos gastos com a Guerra da Cisplatina, não conseguiu deter o Uruguai, que acabou se tornando uma república independente em 1800
1828. Acontece que em 3 anos, então, o governo brasileiro gastou bastante. Na época teve que impor serviço militar obrigatório, que desagradou muitas famílias, e isso acabou também levando a é, um desgaste muito grande do império. Então imagina, ele teve um problema na região Nordeste por conta da Confederação do Equador, estava tendo problema no sul do país, porque o Uruguai, a Cisplatina, lutou pela sua independência, e agora, né, vinha essa, essa oposição ao imperador também, porque além desses problemas todos, né, que eu acabei de colocar, do autoritarismo, da oposição, o Dom João VI morreu em 1826, Dom Pedro era o herdeiro, mas ele não assume o trono, ele manda sua filha Maria da Glória. Só que Maria da Glória tinha 9 anos de idade. Quando ela chega em Portugal, o tio dela, Dom Miguel, ele se casa com a sobrinha de 9 anos de idade para virar o rei de Portugal. Esse golpe começa uma guerra civil e Dom Pedro acaba se envolvendo na guerra civil. Só que para isso ele pega e dizia dinheiro do Brasil para manter mercenários lutando em Portugal, o que gera ainda mais desgaste entre Dom Pedro I e seu irmão Dom Miguel. Como se não bastasse, o Banco do Brasil estava falido, né? Ele consegue falir o Banco do Brasil. Na época, quando Dom João foi embora, ele levou de volta, né? Ele fez um limpa no Banco do Brasil. Dom Pedro I administrava uma crise financeira e o Banco do Brasil acabou decretando falência, no momento em que o imperador gastava excessivamente para combater revoltas e tentar manter a unidade do território brasileiro. O fato é que nesse cenário de críticas, em 1830, o jornalista muito famoso em São Paulo, chamado Líbero Badaró, foi assassinado. Ele era grande opositor de Dom Pedro I. Na época, assassinato Líbero Badaró deixou a população de São Paulo e Minas Gerais um pouco satisfeita. Tanto que quando Dom Pedro viaja para Minas Gerais, ele é mal recebido nas cidades e ele acaba retornando ao Rio de Janeiro. Como ele estava muito chateado pela falta de hospitalidade em Minas, o partido português resolveu fazer uma festa para o imperador, que acabou resultando num episódio de quebra-pau na cidade do Rio de Janeiro, que foi a Noite das Garrafadas, né? Acontece que, nesse cenário de estabilidade, Dom Pedro ainda tentou criar um ministério formado só por políticos brasileiros. Na época não apaziguou a situação, que era ele quem nomeava os ministros, então ele quis nomear um ministério brasileiro, não obteve êxito, e assim, no dia 7 de abril de 1831, ele optou então por abdicar o trono brasileiro em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara. Só que o molequinho nessa altura tinha 5 anos de idade. O fato é que Dom Pedro I volta para Portugal, a, ele era o herdeiro do trono, só que ele volta para Portugal, luta contra o irmão para assumir o trono português, na verdade colocar sua filha no trono português, né? Ainda foi reconhecido lá em Portugal como Dom Pedro IV, ou liberal. O fato é que o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, 5 anos de idade, não podia governar. Segundo a Constituição brasileira, ele tinha que ter maioridade. Então, o Brasil entra num período chamado de regencial, até que o imperador menino chegasse à sua maioridade e pudesse assumir o trono, né, conforme as prerrogativas constitucionais. E isso só aconteceria mesmo em 1840, quando começa o Segundo Império no Brasil. É isso então, galera. Valeu aí. Mais um tópicozinho desse bem importante. Vamos lá, bom estudo aí.